Retornando com a aula aqui então para vocês. Bom, basicamente agora eu vou falar sobre ferramentas e softwares que são essenciais para vocês utilizarem no desenvolvimento de jogos. A gente tem aqui como um software essencial o editor de imagens, né? Então, você pode utilizar qualquer editor de imagens da sua preferência. No nosso caso não, né? No meu caso, eu utilizo o Photoshop como editor de imagens. Mas você pode utilizar qualquer um da sua preferência. O Photoshop é pago. Tá gravando, deixa quieto então. Editor de imagens. Você então, aqui tem o Photoshop, um exemplo de como utiliza, né? Você modifica ali o filtro da imagem, faz edição, recorte, todo esse tipo de coisa. E aqui é um jogo que eu utilizei muito mesmo o Photoshop. Extremamente a utilização do Photoshop nesse jogo. Como vocês podem ver, por exemplo, no meu canal do YouTube, se vocês entrarem aqui, tem vários processos do desenvolvimento desse jogo aí, né? Então, por exemplo, vocês conseguem ver como que o cenário foi produzido no Photoshop. Por exemplo aqui, ó. Como a utilização do Photoshop é essencial para a criação do cenário. Então, nesse canal meu aqui do YouTube, eu postei aí, ó. Caralho, sou eu falando, viado. Não sabia que tinha áudio. Aí, ó. Eu mostrando como eu editei várias coisas no Photoshop pro jogo funcionar, tá ligado? Então, você saber utilizar a ferramenta é essencial. No caso, eu tenho um curso de Photoshop que eu fiz, mas não peguei o diploma, mas eu não lembro mais nada também, só do que eu uso. Aí é basicamente eu mostrando aí como que a utilização do Photoshop é essencial para você fazer jogo, principalmente jogo 2D, né? Beleza? Então você pode utilizar um Photoshop ou um editor de imagens da sua preferência, beleza? As artes foram você que fez ou foi algum artista? Não, foi um artista gráfico. Esse cara aqui, ó. Tem o vídeo dele desenhando, ó. Ele pegou 50% do lucro do jogo. Eu ofereci, no caso, pra ele 50% pra ele desenhar o jogo. Aí você usou o Photoshop pra fazer os frames de animação? Não, eu usei o Photoshop pra editar o desenho dele. O desenho dele é à mão. Então, ó. Ele desenha à mão, só que o desenho dele é bruto. Eu tenho que passar por uma série de filtros e recortes para dar uma impressão 3D. Por exemplo, tudo isso aqui tem que movimentar. Então eu tenho que arrancar cada encaixe desse aqui para virar vários objetos, vários layers no caso, né? Então, esse aqui foi o que ele mandou pra mim no final. Só pra você ter uma noção como o Photoshop é importante. Com o Photoshop e as animações em 2D que você faz dentro da Unity, eu cheguei nesse resultado no jogo. Então, no jogo, essa cena é essa aqui, ó. Eu tenho até um vídeo dela porque ficou uma cena bem interessante. Então, se eu achar, né, que é muito vídeo. Então, aquela cena dentro do jogo virou essa cena. Perceba que as coisas que ele colocou em 2D eu tive que recortar tudo para fazer em 3D. Então tem vários layers aí que vocês vão aprender que são camadas. São camadas que você vai colocando uma na frente da outra para que pareça 3D. Então, por exemplo, o bicho tem que passar atrás da caldeira. Eu tive que recortar, ó, perceba que os trem movimentam. Então eu tive que recortar do desenho dele, modificar todo o desenho dele em 2D, no Photoshop, para transformar
visão 3D, né? Só que esse aí não é o final ainda, tem mais efeitos gráficos no final. E aí, uma demonstração mais clara de como isso, o Photoshop, se torna um material, uma ferramenta fundamental, né? Como se torna uma ferramenta fundamental, esse jogo inteiro utiliza, assim, eu gastei com certeza... Assistam essa série, essa boa. Eu gastei com certeza mais horas no Photoshop do que programando o jogo, eu te garanto isso. Te garanto isso. Programar é muito simples perto do que você tem que fazer no Photoshop para isso aqui em 2D funcionar. Na final ficou assim. Bom, então com isso vocês conseguem perceber a fundamental importância de um editor de imagem. Mas da mesma forma, todos os outros softwares que eu vou mostrar aqui são de fundamental importância para o desenvolvimento de qualquer jogo, né? Tá? Então, modelador 3D. Se você for fazer um jogo 3D, é de fundamental importância utilizar uma ferramenta de modelagem 3D. No meu caso, eu utilizo o Autodesk Fusion para modelar tanto modelos mecânicos, que eu trabalho com modelos mecânicos também para construir robôs. E essas coisas, por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas tem um prédio de 1,5 metro de altura ali que você controla pelo celular, que fui eu que montei. Então, eu e mais 2 parceiros meus, né, que foi o Fábio e o André. E o Mateusão participou no início também. Então, aquele prédio foi feito com Fusion 360. Eu modelei cada peça do prédio e imprimi na minha impressora 3D. Então, tem mais de 200 peças de encaixe naquele prédio que eu modelei, no Fusion 360. Aqui é um exemplo de como a modelagem do Fusion funciona. Exemplo não, né? Uma foto. O Blender. E o Blender é fundamental para jogos. Por quê? Olha a quantidade de malha. Quanto mais malha eu tenho no modelo, melhor ele fica em forma de resolução, né? E o Fusion, ele não aceita muitas malhas, porque ele aceita, mas aí você vai explodir seu computador. Então o Blender é essencial para malhas e animações de modelos 3D. Nós temos aqui também o 3ds Max, que eu também sei utilizar, porém eu prefiro o Blender. Por questão de eu fiquei muito mais horas utilizando o Blender, então eu sei mais usar o Blender. Mas aí você tem que se adaptar. Editor de códigos. Nós temos uma competição entre o Visual Studio e o Visual Code, que não faz sentido nenhum porque os dois é da mesma fabricante. Porém, a gente vai utilizar o Visual Code porque eu gosto dele e ponto final. Tô brincando, pô, é porque a Unity ele dá suporte pro Visual Code com melhor otimização. Dentro da Unity você pode mudar para o Visual Studio Editor, né? O Visual Code, quer dizer, aqui ó, tem o Visual Editor e o Visual Code. Você muda as configurações lá dentro e você consegue mudar o editor de códigos, a idle de códigos que você vai utilizar. O que é isso aqui? Editor de códigos. Nós temos aqui como que é o Visual Studio e aqui a gente tem o Visual
Studio também, que era para ser do Visual Code, mas eu coloquei a mesma foto. Editor de áudio, fundamental para colocar a imersão, a sonoroplastia dentro do jogo e criar sentimento nas pessoas. Portanto, para utilizar o editor de áudio, eu, como preferência, utilizo o Audacity. Eu nem abri os softwares aqui, né? Mas se eu abrir o Audacity, você consegue ver aqui como a interface dele é muito amigável. Beleza, estou gravando um áudio, quero fazer uma edição para o meu jogo. Gravei isso aqui, já vou meter um efeito de tom aqui. Quero deixar minha voz super grossa. Ficou meio bosta. Beleza, tô gravando um áudio. Nossa, é tão estranho ouvir a própria voz. Dá pra você gravar e mexer e fazer várias edições de forma extremamente simples. É gratuito ele? Gratuito. Mas se não for também, vocês estão ligados, né? Eu não vou falar porque estou sendo gravado. Não me processe. Aqui tem o Photoshop. Não vou abrir o Photoshop, deixa quieto. Tem o Photoshop aqui também, né? Que eu tenho a licença. Aí eu tenho o motor gráfico aqui, né? Que a gente vai utilizar aqui. Ó, aqui os... já fechei. Nós temos a Unity e a Unreal, que são os dois maiores players do mercado para desenvolvimento de jogos atuais. A Unity é mais utilizada por pessoas como nós, que é independente. A Unreal é utilizada por indústrias bilionárias, porque é bilionária. Porque a indústria tem dinheiro para gastar, né? A Unreal, ela é mais difícil. Ela é mais para o público que tem um conhecimento melhor, né? Então a Unity ela é mais simples para você se adequar a ela. A Unreal ela tem, talvez tenha ferramentas mais potentes, mas a Unity também está lançando ferramentas muito potentes na versão Pro. A versão que a gente vai utilizar é de Student. E aí acabou, beleza? E aí para prosseguir o nosso curso a gente vai entrar na prática, que é mostrar a interface para vocês do desenvolvimento da Unity. E a gente vai ter que criar uma continha agora na Unity, que vai ser a conta de vocês, na onde a Unity oferece diversas ferramentas e vai ficar salvo tudo no nome de vocês e vocês conseguem deixar armazenado lá na nuvem da Unity. Tá bom? Para isso, vocês vão entrar aí na área de trabalho e clicar no Unity Hub. Clica aí no Unity Hub. Que no meu caso não quer abrir. Bom dia, né? Abriu para vocês o Unity Hub? For everyone. Gostou do inglês? Aí ouviu, né? Tá certo? Foi. So good. I speak English now. For training my English. Ó, beleza. A gente abriu. Porra, não dá pra... O Unity Hub aqui, ó. Seguinte, o Unity Hub... Vou mostrar sentado aqui que é mais fácil. O Unity Hub, o que é? É um hub. O nome já diz. Basicamente aqui você vai controlar as versões da Unity e seus projetos. Por que versões da Unity? A Unity ela trabalha com dois tipos de versão. A versão final e a versão LTS. Então aqui no Hub, porra, o Hub pra vocês não abriu, né? Porque vocês vão ter que logar a senha. Vocês mentirosos. Vocês falaram pra mim tinha aberto. Então todo mundo vai aí e clica em criar senha, por gentileza. Aí vocês vão ter que criar uma conta e não vai fazer diferença, por quê? Porque quando vocês logarem nesse laboratório, ele automaticamente vai atribuir a licença de estudante, que a gente conseguiu com a própria Unity. Quer dizer, a gente não, o Igor entrou em contato com a Unity e ele conseguiu a licença para vocês. Então vocês vão ter ferramentas mais potentes que eu, porque eu estou usando a versão para vender jogo. E como vocês vão usar a ferramenta de estudante, vocês vão ter ferramentas a mais que eu. Porque vocês vão, automaticamente a licença vai ser atribuída para vocês dentro do laboratório. Então, cada um cria sua senha, seu login aí,
em 33 segundos. Passou disso, eu já vou continuar. Tô brincando. Você quer fazer um jogo online? Isso aqui é interessante. Sabe que esse jogo final aqui, eu vou converter ele online e vou postar na Steam. Por isso que eu falei que vou postar no Steam. Pra minha grana capitalista. Só que aí eu vou colocar ele online. Porque online vende muito mais. Aí eu vou usar mais ou menos isso. Só que eu vou usar arquitetura diferente. Então não é essa. E o servidor? Servidor? Então, isso que eu falei. Você pode usar arquitetura servidor cliente, né? Você tem que ter um servidor e você vai ter que ter um endereço IP para ficar todos os mapas e servidores aqui. Ou você pode utilizar como eu vou fazer. Eu vou usar um demo para abrir um servidor no computador da pessoa sem ela perceber. Claro que não, ela vai rodar só o servidor. O servidor não tem custo computador. Cara, o computador é um servidor. A única coisa que você vai fazer nele, você vai abrir uma porta nele. Se eu abrir uma porta nele, eu tenho acesso a ele. Por exemplo, você tem várias portas abertas aqui. Só que existe firewalls nela. Por exemplo, porta para HTTP, porta para, sei lá, qualquer outro serviço que esteja usando. Todo mundo conseguiu criar login e senha? Hã? Cara, melhor. Você colocou? Então, confirma, cria e loga lá no YouTube Hub, por gentileza, que eu vou no banheiro. Cadê a bola? Às vezes eu duvido que eu sou um robô. É. Você não é um robô, você concordou? Sim, mas eu não fiz a gente Oi? Foi. Eu também antes, eu não vi o canal. Todo mundo conseguiu? Tem alguém que não conseguiu? Já. Tá, já vai poder já. Conseguiu aí? Beleza. Aí clica no lugar que ele vai, teoricamente, redirecionar pro hub. Clica pra ir pro hub. Foi. Ai, tá bom demais, já até importou o projeto. Ninja. Já mexeu no Unity? Boa demais. Deu erro ali? Quero me saber. Pode continuar?
bom? A gente tem o Unity Hub aqui. Basicamente você vai gerenciar as versões da Unity que você está utilizando e os seus projetos. Aqui fica a sua conta, né? Account Settings, que é a configuração da conta. Vai abrir uma página na internet. Unity Cloud é que a Unity oferece diversos tipos de serviços em nuvem, tá? Então você pode utilizar vários serviços grátis da Unity ou pagar, se você quiser, para utilizar, sei lá, por exemplo, a inteligência artificial da Unity que cria jogo para você. A Unity Manage License, você vai fazer aqui o controle e o manejamento da sua licença. No caso a minha é personal, a de vocês vai aparecer diferente. A organização que vocês estão utilizando, então você, por exemplo, coloca várias pessoas na sua organização para quando lançar o jogo todo mundo atribui os créditos, sei lá, ou coisas do tipo. Nós temos aqui, por exemplo, ajuda na conta, feedback e outras informações, como deslogar, por exemplo, né? E aqui, ó, por exemplo, ver bloco de notas das versões do Hub, documentação, abrir, por exemplo, o OpenDlog, né? Enfim, outras coisas assim. A primeira aba é projetos, a segunda aba é installs, ou seja, as versões que estão instaladas. A terceira aba é learn, ou seja, da tradução literal é aprender. Então aqui você tem features, né? Ou seja, várias coisas aqui, ó, recomendados, downloads. Então são várias ferramentas para aprender. No meu caso a internet não está colaborando. E a Unity Community, que é a comunidade. É a comunidade, pô, o nome já diz, da Unity. No installs as versões instaladas. Percebam que na versão de vocês está aparecendo a versão 6. 6.20, que é o que a gente está utilizando. Se você clicar, na minha tem a versão 23 também, beleza? Se vocês clicarem nesse ícone de lapisinha, de engrenagem, você consegue adicionar módulos, show in Explorer, ou seja, mostrar no explorador do Windows, ou desinstalar. Se eu adicionar módulos, eu posso adicionar aqui, ó, vários módulos. Por exemplo, vários compiladores, ou seja, compilar para televisão, compilar para iOS, compilar para Vision, sei lá que plataforma é essa. Enfim, vários tipos de builds, ou vários tipos de traduções, por exemplo, chinês aqui, né, coreano, ou algum idioma que eu não conheço, em árabe, no Oriente. Documentação, vários módulos que vocês podem adicionar na ferramenta de vocês. Oficial Release são as versões oficiais, obviamente. Então, e a gente tem aqui Pre-Release, que são as versões que vão ser lançadas no futuro. Então, se você vir em Locate, você consegue importar versões locais instaladas. Se você vir em Install Editor, você consegue instalar uma nova versão. Então, a oficial é a 6 que a gente está utilizando na Preview.21. Puta merda, já lançou uma nova versão. Enfim, a gente vai usar a 20, que é a que está instalada aí. Nós temos as versões LTS, Long Term Support, ou seja, suporte de longo prazo. Por quê? Porque se você vai fazer um jogo complexo que demora anos, você não vai querer uma versão que todo ano muda. Que vai que lança uma versão que fode o sistema inteiro e destrói seu jogo, entendeu? Então você vai usar uma versão de longo suporte, como o nome próprio nome diz, longo termo suporte, né? Suporte de longo tempo. Então você usa uma LTS. No nosso caso a gente está usando uma preview normal. Aí a gente tem várias versões aqui, vocês vão fazer a instalação dela. Em Projects é na onde seus projetos vão ficar disponíveis para visualização. No meu caso tem o curso Media Lab, que eu só criei aleatoriamente para testar. Tem a arquitetura de computadores, que você é um software, né, meu, que mostra como funciona a arquitetura de computador. Se vocês quiserem ver depois, tem lá no GitHub, né, como funciona o ciclo de máquina que eu falei para vocês em binário, 0 e 1, sinal lógico positivo. Então você vai ver como, se você vai lá e digita int recebe 1, você vai ver como o processador faz o int receber 1 dentro da ULA, dentro da memória, dentro do PC, do instrumento. Enfim, foda-se. Depois vocês pesquisam lá se quiser, tem lá. O que a gente vai utilizar é o Media Lab, que no caso tem a opção aqui, ó, New Project, e tem a opção ADD. Eu vou explicar o New Project, que a gente não vai utilizar, porém vocês vão, para criar os projetos de vocês.
a gente vai utilizar o ADD no nosso caso, porque vocês vão pegar os códigos que eu vou disponibilizar. Mas em New Project, clicando sobre New Project, vocês têm a opção de criar. Vocês têm vários templates. Templates são o quê? Modelos, padrões que a Unity já disponibiliza. Então tem template 2D, template 3D, no meu caso não está carregando. Mas para vocês está carregando? Clica em Install. Teoricamente teria que aparecer vários templates aí. Parece? Então, vocês vão ver template 2D, template 3D, template de alta resolução, template de resolução ruim. São templates, ou seja, são modelos que vocês vão criar o jogo em cima desse template. Beleza? Ligou sua internet? Thank you so much. Bárbara é rica de internet. Teste? Você sabe que você tem que vir aqui colocar a senha, né? Meu WhatsApp tá gravando. Vem cá. Fala aqui que eu sei que você não quer aparecer na gravagem. Na filmagem, gravagem, nem existe. Vou falar a senha dela pra todo mundo. Ela vai ter que mudar. Ah, vai dar pra todo mundo ver o... Ah, não dá não. Acho que eu vou digitar e clicar no olhinho pra... Parece que eu não sei escrever. Acho que eu escrevi errado. Bom, enquanto carrega aqui... Ah, carregou, finalmente. Aqui, ó. Você tem a versão aqui 2D, Universal 3D, alta definição em 3D, né? São os cores, né? Então vocês têm vários modelos, por exemplo, mobile 2D, realidade virtual, VR. São o que? Templates, que quando você baixar, criar o seu projeto nesse template, automaticamente a Unity já vai baixar os módulos que necessita para funcionar, por exemplo, a realidade virtual, ou para funcionar um jogo 2D. Dentro da Unity existem packages, que são bibliotecas de terceiros, que quando você baixa esse template, a Unity já baixa essas bibliotecas para você. Você não tem que ficar fazendo um monte de configuração inútil. Falei merda, inútil não, um monte de configuração a mais para funcionar, beleza? No nosso caso, a gente vai utilizar o ADD. Então vocês vão clicar em ADD Project from Disk, ou seja, do disco, beleza? E aí vocês vão procurar o Media Lab na aba de atalho aí que eu falei pra vocês. Na área de trabalho vai ter uma aba escrito atalho, vocês clicam nela e aí vocês vão achar a pasta Media Lab. Todo mundo achou? Seleciona ela e clica para iniciar. Automaticamente a sua Unity vai cadastrar aqui o Media Lab como um projeto e você vai conseguir abrir ele. Todo mundo clica para abrir a Unity e vai aparecer essa tela. Tá aparecendo essa tela para todos? Foi direto? Já abriu? Aí, clica aí. Depois que você selecionar o modelo, você clica sobre o nome do projeto para abrir a tela. Ah, já tá aberto. Clica ali, gerenciador de tarefa. Escreve gerenciador de tarefa. Agora. Não, diminui. Não, é gerenciador de tarefa.
vai excluir o processo, funcionalidades. Você vai excluir o processo da Unity. Mata ele. Procura aqui qualquer outra coisa relacionada a Unity. E mata ele também. Aí você inicia novamente o run. Aí, ó, é isso aí. Ah, não, já iniciou pra você. Pensei que estava comigo. Foi dele? Não, não. É que ele veio com os dois no canal. Ele vai demorar um pouquinho a primeira vez, porque ele vai criar um cache no computador. Montando todo. É rápido. Não, tá certo. Ah, mas qual que você abriu? Não, nem abriu o jogo. Vocês vão criar o mapa de vocês. Você vai poder desenhar isso aí do jeito que você quiser. Quantos mapas você quiser. E se ficar bom, vai ficar o jogo final. Ah, é? É. Tipo Vai assim. ganhar tempo também? Não, no meu jogo final não. No caso, no jogo nesse jogo aí. Pô, você acha que eu sou burro? Não, Tem que atualizar aí. não. Não, essa notificação vai aparecer sempre. Porque lançou a nova versão. Mas vocês vão ignorar a atualização da Unity, por favor de Deus. Todo mundo conseguiu? Todo mundo conseguiu? Hello, todo mundo conseguiu? Foi todo mundo aí? Tinha alguma coisa aqui. Você explodiu um barril, acho. Tem uns barril aí que você não pode explodir, que ele é mandado em tudo na área. Posso prosseguir? Não. Matei. Bom, agora eu vou precisar que vocês prestem atenção e depois olhem em casa, porque eu vou mostrar a interface da Unity e isso é fundamental para as próximas aulas, porque a gente vai usar muita coisa na interface da Unity, beleza? Eu vou colocar a lupa aqui, porque olha só. Inicialmente, nós temos aqui em cima, ó. Nós temos File, de arquivo, né? Nós temos criar nova cena, abrir uma cena e abrir cenas recentes. O que são cenas? Cenas são como se fosse uma caixa que você vai criar cada, por exemplo, cena de game over, cena de mapa 1, cena de mapa 2. Então, por exemplo, cada mapa é uma cena. Entendeu? Então, por exemplo, game over é uma cena, mapa 1 é uma cena, menu inicial é outra cena. Cenas vocês vão criar para englobar
coisas que fazem sentido no mesmo nicho. Então, por exemplo, no menu, eu só vou ter menu. Menu que eu falo inicial, né? Quando você inicia o jogo, tem aquele menu inicial. Configurar, jogar, é uma cena. Quando eu clico em jogar mapa 1, eu vou dar um load para carregar para outra cena. Isso é uma cena. Eu vou explicar um pouco mais detalhado, mas basicamente, no file, arquivos, nós temos nova cena, cena. Nós temos salvar, salvar como e salvar um template da cena. Ou seja, você vai salvar um modelo da cena, para você conseguir criar cenas semelhantes. New Project, criar novo projeto. Ou seja, é como se você estivesse lá no Hub e você vai criar um novo projeto da Unity. Você vai ignorar esse projeto e vai criar um novo projeto. Open Project é como se você quisesse abrir outro projeto. Você vai novamente fechar esse projeto e vai abrir outro projeto. Save Project, obviamente vai salvar o projeto. Build Profile é as configurações para gerar a build. Beleza? Então nós temos Build and Run. Você vai gerar a build com as configurações pré-configuradas e automaticamente vai dar play no jogo. Exit, você vai sair. Você vai fechar a Unity. Build Profile, eu vou explicar na hora de gerar build no jogo. Mas basicamente, se eu clicar em Build Profile, eu abro uma vasta configuração sobre as builds que eu quero gerar. Então, eu quero gerar build para a plataforma Windows, para web, para macOS, o Linux, Windows Service e assim vai. E para eu ter esses compiladores para gerarem builds, eu tenho que vir no meu Unity Hub, novamente como eu falei para vocês, vir em Installs, entrar na versão da Unity que eu estou utilizando, clicar em adicionar módulos e adicionar o módulo da build. Por exemplo, eu quero gerar uma build para televisão. Se eu vim aqui dentro da minha Unity, eu não consigo gerar build para televisão, porque eu não tenho o compilador instalado. Então eu vou vir aqui no meu módulo, instalar o compilador, reiniciar a Unity e assim eu vou conseguir gerar uma build para televisão, por exemplo, nesse caso aqui de exemplo, né? Mas eu vou explicar a build mais para frente. Então, em File é isso. Nós temos Edit. Edit, nós temos aqui no caso, voltar e retroceder a volta. Então, nós temos aqui voltar na história, né? Você consegue dar Ctrl Z, Ctrl V, são atalhos aqui, ó, vocês podem ver também os atalhos laterais. Nós temos aqui, ó, selecionar tudo. Obviamente, eu vou selecionar tudo que está aqui na minha... Eu vou selecionar tudo que está aqui na minha hierarquia. Se eu clicar em selecionar tudo, eu vou ter desselecionar tudo, selecionar filhos. Por que selecionar filhos? Perceba que o player, ele é um pai e ele tem vários objetos dentro dele, que se eu desativar ele, eu desativo os filhos também. Portanto, o player é um pai que tem seus filhos. Novamente, então selecionar filho, selecionar o root do prefab, inverter seleção, selecionar grupos. Nós temos aqui cortar, copiar. Nós temos aqui copiar especial, duplicar, que são todos atalhos normais. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D. Rename, delete, que é deletar. Selecionar a cena. E aqui vai indo, ó. Nós temos o atalho para iniciar, play, atalho para pausar, atalho para step, para passo a passo, né? Nós temos o atalho para o search. Então, se você quiser achar alguma coisa da Unity, você tem o search aqui, que vai vir para o find, para o search all, buscar tudo. Essa é uma parte importante, ó. Project Settings, tá vendo aqui? Dentro de Edit, Project Settings são as configurações do seu projeto. Ou seja, tudo que envolve as configurações de física, qualidade de imagem, são as configurações técnicas do seu jogo. Então, por exemplo, performance, áudio. Então você tem as configurações globais de áudio, deixa tudo padrão. Configurações aqui, por exemplo, da plataforma, configurações do editor no caso é do Unity aqui, né? Configuração de gráfico, então você consegue configurar os gráficos de inputs, ou seja, as entradas de teclado e mouse, do sistema de input, como que a Unity vai interpretar a entrada de mouse. Então nós temos da memória, como que a Unity armazena a memória em cache, por exemplo. Quando você abre a Unity, ela armazena em cache. Os Package Managers, que são os gerências de pacote. As físicas. Então a gente tem aqui, por exemplo,
as físicas de colisão, né, que a gente vai aprender um pouquinho mais pra frente, as físicas de corpo, a física de tecido, física 2D. Então aqui a gente tem as layers de colisões, que eu vou explicar também. O controle de física geral, então você consegue controlar, por exemplo, a gravidade, que equivale a 9 ponto alguma coisa. No nosso caso aqui, ó, gravidade 9.81. Player. O player é o que? As configurações de compilação. Então você tem o nome da companhia, o nome do jogo, o nome da versão. Aqui como que vai ser reproduzido os ícones do seu jogo. A resolução que o seu jogo vai aceitar, né? Configurações de imagem de inicialização do jogo. Então você tem um preview de como a imagem do jogo vai ser inicializada. Nós temos aqui, daqui não importa, qualidade. Então você consegue trocar a qualidade do jogo, ó. Vê que, não sei se para vocês é perceptível, mas ele troca aqui para mim. Se for um jogo 3D, isso aqui é muito perceptível, o jogo 2D é bem pouco. Template de cenas, a ordem que os scripts são executados. Então, o script é executado sequencialmente, um atrás do outro, em loop. E aqui é a ordem que ele é executado, ó. Então, os scripts importantes para Unity, ele é executado antes do tempo, ó, tá? Em tempo negativo. E aqui são os scripts executados depois do tempo positivo. Então, se seu script tem que ser executado primeiro que todos os outros scripts, você vem aqui e adiciona seu script. Por exemplo, script boss tem que ser executado antes da Unity iniciar. Aí você coloca aqui o tempo de execução em milissegundos, positivos ou negativos que você quer. Serviços online do próprio servidor da Unity. Shaders, que são o quê? Sombras, gráficos, essas coisas. A gente não vai usar muito isso. Tags e layers a gente vai utilizar para colisões. Então, por exemplo, aqui eu tenho a tag player, a tag munição e a tag não pode andar. Nós temos Mesh Pro, Time, que é como o tempo do jogo está sendo executado. Quando eu quero dar um pauser, esse Time Scale vai para 0. Vocês vão perceber que a gente vai modificar isso por código. Tudo isso aqui pode ser modificado por código. São configurações que eu recomendo que ninguém altere. Apenas o essencial que eu vou falar pra vocês. Se vocês alterarem alguma coisa disso aqui, vocês vão foder provavelmente a sua Unity. No caso, esse projeto da Unity. Timeline é, por exemplo, fazer uma animação. Aqui tá rodando em 60 frames, eu posso trocar a configuração, 24 frames, filme, enfim. Aqui são outras configurações experimentais que eu nem olho, porque são configurações que nem foram lançadas. Versão, o controle de versão, né, que você está utilizando da Unity. O script visual, que é para você programar de forma visual, arrastando, que eu acho uma merda para fracassados, com todo respeito. E aqui o plugin management, para você gerenciar os plugins da sua Unity. Ou seja, essas configurações são importantes, porém, recomendo que utilizem o mínimo necessário para não ferrar o seu projeto. Preferences são as preferências de editor. Então você muda a cor do seu editor, muda como ele compila, como ele é compilado, se ele está na versão final ou na versão de debug. Enfim, várias configurações internas, como cor de seleção, cor da animação. São configurações assim de frufrus, né? Tipo assim, configurações desnecessárias apenas para você trocar a cor da sua interface. Por exemplo, configurar a cor aqui da Unity, configurar o diagnóstico, o cache, por exemplo. Eu quero trocar o local de cache da Unity. No caso, eu estou usando 0 de cache. Eu posso vir aqui, limpar meu cache e trocar o local que a Unity armazena de cache. Aí a Unity vai iniciar bem mais rápido. Aqui são configurações básicas, assim, desnecessárias de olhar no caso de vocês. Continuando, a gente tem aqui atalhos, né? Vocês podem ver aqui atalhos, shortcuts, né? Vocês conseguem trocar todos os atalhos e verificar os atalhos. Vocês também têm aqui limpar todos os prefabs salvos na memória. Iluminação, nós não vamos trabalhar com isso porque é um jogo 2D, mas basicamente jogos 2D, para você otimizar o desempenho, você gera uma iluminação pré-processada. Você vai ficar 10 horas no seu computador ligado processando a iluminação, para quando o cara for jogar ele ter sensação que a animação é realista e está sendo processada naquele tempo, mas ela foi processada antes no meu PC, antes de gerar a build do jogo. Então a gente tem configuração aqui, ó, de bake, de reflexo, de iluminação e de gerar essa build da iluminação.
No nosso caso, a gente vai ignorar isso, porque a gente não vai fazer jogo 3D. E o render é a mesma coisa para jogo 3D. Assets. Você consegue criar vários assets aqui, né? Então a gente consegue criar pasta, criar material, criar script, que a gente vai criar muito. Objetos 2D, a gente vai criar sprites. Sprites são objetos 2D. Tiles são, no caso, como a gente utiliza esses objetos 2D, vai ser tudo explicado mais pra frente. Nós temos animações, né? Então a gente consegue criar aba de animações aqui, aba de áudio, aba de rendering. A gente não vai usar muito disso aqui porque é 3D. Cenas, script, search, shaders, gráficos, testes, terrenos, enfim, são muitas e muitas configurações que eu recomendo vocês testarem em casa. Então aqui a gente consegue abrir uma cena, explorar, abrir no Explorer do Windows, importar e exportar packages. Então eu consigo importar o package. Eu consigo ver aqui várias configurações da minha própria Windows, da minha própria Unity, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Então basicamente é isso. Em Game Objects, a gente tem configurações de Game Objects. O que é um Game Object? É um objeto que está na cena. Tá bom? Então eu vou explicar aqui para vocês basicamente. Nós temos a cena. Tá vendo aqui a cena? A cena é na onde você consegue modificar e construir. Então se eu vim aqui na cena e apagar, ó, eu consigo arrastar, ó. Tá vendo? A cena eu não consigo arrastar. Game é na onde o jogo vai ser inicializado. Quando eu der um play, nesse botão aqui de cima, ó. Área de trabalho 1. Área de trabalho 1. Não era isso? Isso aí é a lupa, não é? Aqui é na lupa. Se você der o play aqui em cima, você inicia o jogo. Ele vai calcular aqui e vai iniciar o jogo. O botão de pauser, você claramente pausa o jogo. Aí eu iniciei, ó. O botão quadradinho volta pro normal. Pauser, pausa o jogo. Aqui a gente faz passo a passo do jogo, né? Steps. Play, focus sit, né? Ou seja, eu vou estar focado no player aqui. Ele vai ficar só nessa telinha. Se eu colocar em maximize, ou seja, quando eu der play eu vou maximizar a tela vai ocupar 100% da minha tela do computador. E aqui uniforme, eu não sei o que faz porque eu não utilizo, mas aí você testa, aí dá até para testar aqui. Enfim, aqui em cima você consegue perceber a versão que a Unity está, você consegue perceber que a sua conta vai estar logada aqui, você consegue vir na Unity Asset Store, que é que eu vou ensinar mais pra frente, mas é basicamente onde você vai baixar todos os assets ou baixar as ferramentas de terceiros, as bibliotecas de terceiros para utilizar no seu jogo. Beleza? Aqui no menu lateral a gente tem simulador e game. A gente vai utilizar o game. O simulador é pra gente ver como se fosse um simulador aqui, ó, de celular, ó. Tá vendo? A gente mexe na rotação dele também se quiser. Olha lá, rotaciona. A área safe seria a área que vai aparecer na tela. Aqui você seleciona tipo a tela de exibição do jogo. Por exemplo, um iPhone, ó, como ficaria. Enfim. Vou voltar pro game aqui. Full HD, tá vendo essa parte lateral? É onde eu seleciono a resolução que eu quero utilizar. Então, por exemplo, aspecto free, né? Eu consigo selecionar os aspectos de tela para saber se meu jogo está se adaptando à tela. Beleza? E eu consigo adicionar aqui tamanhos específicos. Por exemplo, eu quero criar para minha geladeira que tem uma tela 4 pixels por 8 pixels. Eu venho nesse ADD e adiciono aqui o tamanho em pixel da minha tela ou em aspect ratio, né? Ratio. Eu adiciono aqui os pixels da minha geladeira para criar um jogo para minha geladeira. A escala aqui, se eu der um zoom, ó, eu mexo na escala de multiplicação. Beleza? Deixa eu tirar o zoom aqui agora. Perceba, abas importantes. Daqui eu muto e desmuto o áudio na telinha de áudio aqui em cima. Muto e desmuto o áudio. Aqui eu ativo e desativo os atalhos. Aqui eu vejo as configurações de FPS, configurações sobre desempenho, malhas e essas coisas. E aqui eu ativo e desativo os desenhos na tela. Então, por exemplo, perceba que isso aqui é uma partícula. Tá vendo? Se eu desativar, ó, eu não consigo mais ver que tem uma partícula aqui.
Se eu ativar novamente, eu vejo a partícula aqui. E aí eu posso configurar isso aqui, obviamente, né? Eu posso vir aqui, ó, e ver aqui quais gizmos eu quero ativar ou desativar na minha tela. Eu posso dar um zoom neles também, ó. Eu posso mexer aqui em toda a configuração do que eu quero ver ou não na minha tela. Coisas extremamente importantes para nós. Hierarquia. É na onde todos os objetos do seu jogo vão estar fisicamente. Fisicamente que eu falo assim, os objetos, game objects do seu jogo. Então, tudo que eu consigo modificar no meu jogo está aqui. Por exemplo, o meu player está dentro da minha hierarquia. Eu posso desativar e ativar meu player. Tá vendo ali? Sumir e aparecer. Inspector. Inspector são todas as configurações que um objeto da minha hierarquia tem. Então, meu player, dentro do meu inspector, tem esses scripts. Tá vendo? Áudio lister, player try collect, list body, capsula collider, player animator. Se eu vim na minha câmera, my camera, perceba que meu inspector mudou. Dentro do meu inspector, eu tenho única e exclusivamente as configurações da minha my camera, como câmera, configurações de câmera, né? Câmera follow, que é para mim seguir o jogador, enfim. Então, o meu inspector depende do objeto que tiver selecionado na minha hierarquia. Se eu selecionar, por exemplo, scripts, meu objeto scripts, eu vou ter acesso a todos os scripts que eu estou utilizando aqui no meu jogo. Alguma dúvida? Não? Outra aba extremamente importante. Calma aí, só para concluir. Dentro da minha hierarquia eu tenho esse cadeadinho. Se eu ativar esse cadeadinho, eu não consigo mais mudar essa aba de hierarquia. Ela fica bloqueada. Tem a aba de mais aqui em cima para mim criar algo dentro da minha hierarquia. Então eu posso criar um objeto 2D, um objeto 3D, efeitos, iluminação, áudio, vídeo, objeto em branco, empty object, parentes, mover a view, enfim, várias informações. Eu posso buscar algo que eu queira na minha hierarquia também, né? Ó. Por exemplo, eu quero buscar meu player, eu tenho milhares de objetos na minha hierarquia, eu quero buscar meu player. Aparece meu player aqui, tá vendo? Eu posso fazer a busca rápida na Unity também, que é nesse botão aqui, ó. Ele vai abrir aqui a busca na Unity, que busca em 100% da IDLE Unity. Vai buscar em todas as configurações, o que eu pesquisar aqui. Aí eu mudo aqui, ó, se eu quero buscar em todas as configurações, onde que eu quero buscar, tá vendo? São coisas que vocês vão ter que aprender na prática mexendo. Senão fica também monótono eu ficar explicando aqui, vocês vão ter que chegar e mexer. No Inspector tem a mesma coisa. Se eu bloquear o cadeadinho, eu não consigo trocar mais, tá vendo? Se eu desbloquear o cadeadinho, eu consigo trocar. Tá vendo que para cada objeto eu tenho um Inspector diferente. Ok? Então, aqui são configurações de Inspector que eu vou explicar mais pra frente. Basicamente aqui é o serviço da Unity em nuvem. Daqui é o histórico, caso você queira voltar se você perdeu algo. Daqui é uma busca global, como o próprio nome diz, Global Search. Daqui é um layout. O que é um layout? Perceba que minha Unity está configurada nesse layout aqui. Se eu vim aqui no layout, clicar em Save Layout, vou criar layout Luiz. Esse é o layout do Luiz. Se eu vim em layout e criar layout 2.3, ó, ele vai mudar o layout da Unity. Layout Luiz, volta pro meu layout. Layout, sei lá, Tile, vai para esse layout zoado aqui. Entendeu? Então é como a Unity monta suas telas. Por quê? Eu consigo pegar essa tela daqui e arrastar para outro canto, ó. Vou deixar ela solta, arrastar aqui para baixo, voltar aqui para cima. Vamos supor que eu bagunce tudo isso. Ó, baguncei tudo. Tudo zoado. Quero voltar pro normal, Luiz, quero voltar pro layout do Luiz. Perceberam? Então é muito simples fazer isso dessa forma. Tá bom? Então, dentro da minha hierarquia, eu vou colocar todos os meus objetos, né? Eu vou construir tudo que vai ser no meu cenário, meus objetos, meus códigos, meus efeitos de áudio, tudo vai ficar dentro de hierarquia. E o Inspector depende de hierarquia. Outra coisa extremamente importante.
nós temos a aba projeto aqui embaixo, percebam. A aba projeto aqui embaixo. O que é a aba projeto? É na onde tudo que eu importar, meus códigos, minhas bibliotecas e meu sistema de pastas. Então meu sistema de pastas fica na aba projeto. Eu tenho os favoritos aqui caso eu queira utilizar. E eu tenho aqui dentro de assets, vai ficar todas as minhas pastas. Então, por exemplo, eu tenho settings, que são minhas configurações de build. Eu tenho resources. Eu tenho Media Lab, na onde está todos os meus códigos. Ó, por exemplo, se eu vim em scripts, meus códigos estão aqui dentro. Se eu vim em prefabs, músicas, tudo que for que eu vou ter que importar para dentro da Unity, eu vou importar na aba projeto. Então eu entro em projeto, entro na pasta que eu quero jogar, é como se fosse um sistema de pasta de um computador. E eu jogo aqui para dentro. Então se eu quiser pegar uma foto lá de fora, eu vou pegar... Porra, como que tira esse zoom? Eu vou pegar uma foto aqui de fora, vou pegar essa pasta, por exemplo, esse passo a passo aqui, ó. Vou arrastar e vou soltar aqui dentro, perceba. Veio aqui para dentro. Eu joguei para dentro de meu sistema de hierarquia de pastas. Se eu der um delete, eu deleto ele. Então, e aqui eu tenho a aba de animação, que eu criei. Eu tenho a aba de console, que vai onde vai debugar os erros, os consoles e os logs. Eu tenho a aba de Animator e a aba de animação. Para fazer animação, a aba de Animator era onde eu configuro a animação. Audio Mixer, para me configurar os áudios. E aqui o controle de versão da Unity. São muitas informações que vocês vão ter que pegar com o uso da ferramenta na casa de vocês ou utilizando aqui mesmo. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso agora e eu vou auxiliando, tá bom? Então, coisas essenciais. Em projeto, você tem que deixar isso aqui muito bem organizado. Então, por exemplo, aba Media Lab, tudo da Media Lab para criar um jogo. Então, por exemplo, se vocês virem aqui, dentro da aba de Media Lab, percebam que eu criei uma aba para animações, uma pasta para animações, onde eu coloco a animação de botão, a animação de coletáveis, a animação de grama, uma aba de boss. Então, na onde eu coloco, por exemplo, as animações dos meus boss, os meus desenhos de boss. Uma aba de música, onde eu só tenho efeitos sonoros do jogo, né? Então, eu tenho uma aba aqui de prefabs, que são meus pré-fabricados, ou seja, meus modelos que eu vou criar durante o desenvolvimento do jogo. Eu tenho minha aba de render, eu tenho minha aba de cenas. Nesse jogo específico a gente utiliza duas cenas, que é a cena de menu e a cena de game. Eu tenho minha aba de scripts, tá bom? Então, por exemplo, voltando para a ideia de cena. Deixa eu tirar do zoom. Ó, se eu vim para minha cena de menu, não quero salvar. Eu vou vir para minha cena de menu, perceba. É a cena responsável única e exclusivamente para o menu do meu jogo. Menu inicial, importante. Dentro de um game tem menu, mas o menu inicial está numa cena separada. E aqui, ó, dentro da minha cena de menu, eu só tenho canvas de interface, ou seja, canvas é o nome que se dá para a interface da Unity. E aqui os códigos, né? Se eu vim para minha cena game, vai ser unicamente aquele mapa que eu criei. Quando vocês forem criar o mapa de vocês, vai ser Game 1, por exemplo, mapa do Joãozinho, mapa do Pedrinho, mapa da Aninha, que vai ter o nome dessa cena. Então se eu clicar em cena game, a Unity vai carregar e vai ir para minha cena game. Perceba que trocou tudo novamente. Minha hierarquia mudou e meu Spectre consequentemente muda também. Beleza? Então, coisas fundamentais. Organizar a hierarquia de pastas. É fundamental organizar a hierarquia de pastas. Ok? Então, outra coisa. Fechei a lupa. Se eu clicar com o botão nesse maisinho aqui, tá vendo? No meu projeto, eu consigo adicionar várias coisas. Só que isso acontece em qualquer outro lugar. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, acontece a mesma coisa. Ó. Eu tenho uma série de atalhos. Se eu vir em Create, eu consigo criar pasta. Eu consigo criar um material que é utilizado em 3D. Eu consigo criar um código que a gente vai usar muito. Eu consigo criar objetos em 2D, objetos em 3D. E aí eu vou criando. Então, por exemplo, eu posso criar objetos que são pré-fabricados e eu posso criar objetos que vão ficar direto na cena. Vou dar um exemplo claro aqui agora. Só deixa eu beber uma água. Que eu já tô
Cansado. Imagina vocês. Vamos lá. Eu vou mostrar. Aqui em cima nós temos outros serviços da Unity. Por exemplo, o Windows são janelas da Unity. E janelas que você pode instanciar. Por exemplo, janela de profile. Para você ver o desempenho do seu código e se seu jogo vai ter bastante ou pouco FPS. Isso é fundamental. Você vem em Analytics, Windows, Analytics, Profile. Perceba que vai abrir uma nova janela. Então, toda vez que eu quiser abrir uma nova janela, eu apaguei uma janela sem querer, eu quero abrir uma nova janela, vem em Windows e procura a janela que você quer abrir aqui, ó. Janelas gerais. Cena, Game, Inspector. Eu posso abrir vários Inspectors, por exemplo. Ferramentas. Aqui eu tenho ferramentas da Unity. Jobs. A gente não vai utilizar, mas o que são jobs? São, por exemplo, eu quero fazer o processamento, a pré-produção da minha iluminação, que nem eu falei pra vocês, demora 10 horas para fazer uma iluminação. Ela vai ficar dentro de um job, que é um trabalho que a Unity está fazendo em segundo plano. Entendeu? Serviços. É o serviço da Unity, no caso você vai estar logado, então a única coisa que você consegue fazer é deslogar. Componentes, novamente, são os componentes 2D e 3D que você consegue tanto criar aqui em projetos, quanto criar na hierarquia da Unity. E agora, para isso ficar mais didático, vocês vão mexer na Unity, mas eu vou mostrar aqui antes para vocês uma coisa. A gente vai criar uma nova cena para vocês modificarem sem ferrar essa cena aqui, né? Porque para não bagunçar essa cena. Então, vocês vão entrar em projetos, procura a aba projeto aqui, ó. Aba projeto, assets, e aí vocês vão vir em Media Lab e Xena. Ou você pode buscar aqui também, ó. Aqui tem um buscador rápido. Você busca aqui na Unity Global. Ou você busca aqui, ó, por elementos. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo buscar, ó, tudo que é sprite, tudo que é shader, tudo que é cena. Ó, aparece todas as cenas que estão aqui no jogo. Beleza? Mas pra gente criar uma nova cena, vocês vão vir aqui em projeto, Xena, e vocês vão ver duas cenas. Todo mundo conseguiu? Você vai botar criar com o botão esquerdo. Tá vendo que vai abrir uma série de propriedades? Vocês podem modificar propriedades, abrir C#, recarregar, reimportar, fazer uma série de coisas que são coisas básicas de software que todo software tem. Vocês vão vir em Create. Tudo que eu quero criar vai estar dentro de Create. Então cliquei com o botão esquerdo, Create. Dentro de Create, você vai vir em Xena. Então dentro de Create vai abrir várias coisas. Vocês vão vir em Xena. E aí você vai criar uma nova cena. Tá vendo Xena? Você pode criar uma cena template e uma nova cena. Você vai criar uma nova cena. Perceba que ele vai pedir um nome. Você vai colocar o nome da cena que você quer. Menu, qualquer coisa que você quiser. Eu vou colocar aqui teste só. Beleza? É um nome aleatório. Perceba, quando eu criei dentro da minha estrutura de projetos, isso aqui é um pré-fabricado, é um modelo. É um modelo que não existe na minha cena. Ele está na minha estrutura de pastas. É como se eu tivesse uma estrutura de pastas do Windows. Ele está na estrutura de pastas, mas ele não está no jogo ainda. Como que eu faço para isso aqui ir para o jogo? Eu pegaria isso aqui, arrastaria para cá e soltaria dentro da parte hierarquia e iria para o jogo. Nesse caso específico é uma cena. Se eu pegar essa cena e arrastar para cá, eu vou carregar essa cena no meu jogo. Vou dar um exemplo. A cena esporadicamente é diferente. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, a cena menu e arrastar para cá, ó, perceba que eu não consigo soltar aqui, ó. Tá dando aquele ícone de erro, tá vendo? Se eu vir e soltar na minha aba hierarquia, ele vai carregar a cena aqui, ó. Carregou. Agora eu tenho a cena game carregada, a cena menu carregada, uma cena não interfere na outra, eu consigo, só que elas se sobrepõem na sua visualização. Eu consigo vir aqui, por exemplo, ó, e desativar a visualização da cena game. Ou desativar a visualização da cena menu, quer dizer, game menu. Eu consigo minimizar e aumentar o tamanho. O que acontece? Eu consigo pegar dessa cena e arrastar para essa outra. De forma rápida. E soltar. Perceberam? Eu consigo
tirar essa cena, apagar essa cena e desdar load dela. Nesse caso específico, eu tirei da minha estrutura de pastas, que não existia no mundo do jogo, e joguei para minha hierarquia. Tudo que está dentro de hierarquia vai ser renderizado no seu jogo. Se está na minha hierarquia, essas duas cenas estão no meu jogo, portanto elas iam dar conflito entre si. Para isso a Unity não deixa que esse conflito aconteça, portanto ela vai iniciar só uma das cenas. E a outra vai ficar como um load, ela vai dar um load na cena. Então se eu tentar dar um play aqui, ó, ela vai dar um load em alguma dessas cenas aí. Ela vai descarregar a cena, para ficar só uma das cenas executáveis. Olha lá, ó. Nesse caso, não aconteceu isso. Na versão antiga da Unity acontecia. Nesse caso ele está deixando executar as duas cenas. Mas no jogo final você não vai conseguir executar as duas cenas. Porque no jogo final existe uma hierarquia de cenas. Se você vir em Build Profiles, você configura as cenas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Em Build Profiles você tem aqui, ó, Build Data e Cena List. Então nesse caso eu tenho a cena menu, que está com ID 0, e eu tenho a cena game, que está com ID 1. A sua cena teria um ID específico aqui. As duas cenas não seriam executadas na build final. Como a gente está produzindo o jogo, ele deixou executar. Então tá. Sobre a cena, clica agora na cena que você criou duas vezes para abrir ela. Coloca Don't Save e aí vai logar essa. A gente vai dar load para entrar dentro dessa cena. A gente estava na cena game, que era a cena onde o jogo estava construído. Se a gente clicar duas vezes aqui, vai para a cena game, duas vezes aqui vai para a cena menu, duas vezes aqui vai para a cena teste, que é o nome que eu coloquei. Vocês devem ter colocado outro nome aí. Todo mundo conseguiu clicar duas vezes e entrar? Todo mundo entrou na cena? Ó, então tá. A gente entrou na cena, perceba que é uma cena branca. Na minha hierarquia de cenas, lembra que eu falei que tudo que está no jogo e tudo que vai ser iniciado está na minha hierarquia de cenas? Na minha hierarquia não tem nada, só tem a câmera. Por que só tem a câmera? Obviamente porque eu preciso da câmera para ver a tela. Se eu apagar a câmera aqui vai ficar preto. Não vou ver a tela, não vou ver nada. Vou dar uma ofuscada na câmera para vocês verem. Vou desativar a câmera. No Camera Rendering. Acho que ele sobrepôs as duas. Não, você jogou pra cá? Só clica aqui, ó. Já matou as outras todas e foi pra essa cena que você criou, entendeu? Se você ficar clicando entre essas cenas, você fica transitando entre elas. Eu vou mostrar agora. Percebam aqui. Dentro da minha hierarquia, que é tudo que vai ser renderizado no meu jogo, fica dentro da minha hierarquia, só vai ter a câmera. Por quê? Obviamente, porque se eu desativar a câmera, o jogo não vai renderizar nada. Obviamente, eu não tenho câmera filmando o jogo. Então, a câmera é o principal objeto que renderiza o jogo. Lembra que eu falei que o inspector depende da hierarquia, do objeto que você seleciona na hierarquia? Eu selecionei o objeto câmera, portanto, dentro do meu inspector, eu consigo mexer nos atributos, nas características do meu objeto. Nesse caso, nesse botão aqui, eu desativo ou ativo ele na minha hierarquia. Ou seja, desativo ou ativo ele no meu jogo. Tá vendo? Tá ativando, desativando? Aqui, obviamente, é o nome. Aqui é a tag. Lembra que eu falei que existe um sistema de tag? Que no meu caso tem tag para player, tag para game controller e tag para my camera. Tem os layers. Lembra que eu falei que existe um sistema de camada? Cada camada é um layer. Nesse caso, você vai utilizar layers para definir colisões. Colisões 2D. Então, esse aqui está como layer padrão default.
Existe layer transparente, layer que ignora ray cache. Ray cache seria raio de colisão. Layer de água, layer de apenas para UI, para interface Unity Interface. Nesse caso eu criei três layers. Eu criei a layer player, a layer multiplayer, munição, quer dizer, e a layer don't walk. E aqui, se eu clicar em add layer, eu adiciono outras layers. E aí eu atribuí a layer default a MyCamera. Por padrão veio atribuída essa layer, beleza? Dentro da minha MyCamera, eu tenho a câmera, que é a principal aqui no jogo, né? Então aqui na minha câmera, se eu clicar aqui na hierarquia câmera, no meu inspector câmera eu vou ter a câmera. A câmera, né? É essencial para visualização. Você conseguir mudar a visualização do... Você consegue mudar aqui, ó, Você consegue mudar a visualização do céu, Skybox, Solid Color. Se eu colocar aqui rosa, por exemplo, o meu jogo vai ficar vermelho. Enfim. Aqui eu deixo padrão, ó. Então você consegue desativar e ativar a característica da câmera também, ó, do objeto. O objeto câmera tem o script câmera dentro dele. Esse objeto podia ter outro nome. Você pode mudar o nome dele, por exemplo, colocar água. Ele continua sendo uma câmera. Por quê? Mesmo com o nome água. Porque eu tenho um script câmera dentro dele, que eu ativo e desativo. E os nossos scripts, que são nossas classes, que eu apaguei, vocês vão conseguir ativar e desativar dentro daqui também. Então perceba isso. Aqui são várias características da câmera. Por exemplo, Occlusion Cooling. Tudo que a câmera vê. A câmera está vendo everything. Tudo. Ver tudo. Eu consigo criar... Lembra que eu falei que tem layers? Se eu colocar uma layer aqui, a câmera não vai conseguir ler. Por exemplo, eu não quero que a câmera veja a layer player. Eu desativo ela, ó. Eu não vou ver a layer player. Enfim, são configurações básicas que vocês vão aprender ao decorrer do jogo, né? Então, nessa câmera hierarquia, na nossa hierarquia eu tenho só a câmera, né? Vou voltar para a câmera aqui. O nome câmera, né? Câmera. Se você clicar nesse maisinho aqui, ou com o botão esquerdo, você consegue, ó, clicando com o botão esquerdo, vir aqui na parte de baixo, ó, criar objeto vazio, criar objeto 2D, criar objeto 3D. Então, por exemplo, deixa eu dar aqui um ó, vou vir na minha câmera, dentro do meu script câmera, e vou dar aqui, ó, clicar com o botão esquerdo nesses três pontinhos e dar um reset, para restaurar como padrão, para ele voltar para as configurações padrões. Voltei para azul aqui, ó. Então, na minha hierarquia eu quero criar mais objetos na minha cena. Eu vou clicar com o botão esquerdo, e aí eu posso criar qualquer coisa aqui, ó. No caso, eu vou criar um objeto 3D, só para vocês verem. Criei um cubo. Eu não estou vendo o cubo na minha câmera, obviamente, né? Porque meu cubo ele tem posição de espaço tridimensional. Então, minha câmera também tem posição de espaço tridimensional. Em 3 dimensões, 2 dimensões. Perceba, eu estou na aba Game, tá vendo a aba Game aqui em cima? Eu estou na aba Game. Na aba Game eu não consigo modificar, lembra que eu falei para vocês? Vocês têm que vir para a aba Xena para modificar. Agora na aba Xena eu tenho meus atalhos laterais aqui e eu tenho minha cena. Vou reduzir aqui para ficar fácil de ver. Então na minha Xena eu tenho meu mundo tridimensional aqui. Se eu clicar na minha câmera, ó, eu consigo ver minha câmera. Só que ela está na versão 2D, porque a gente criou um jogo 2D. Para mim ver em 3D, tá vendo esse 2D aqui em cima? Aqui, ó, são meus atalhos. Tem pivô central e pivô normal, local e global. Como se eu quero mover meu objeto nos 3 eixos tridimensionalmente, tanto no global quanto local, eu vou explicar mais pra frente. Aqui são opções de visualização. No nosso caso, a gente vai mudar só de 2D para 3D, ó. Vou tirar daqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei em 3D. Dessa forma, eu tenho uma perspectiva. Perceba que agora eu consigo ver minha câmera com perspectiva, ó. Minha câmera filma tudo que está dentro desse quadrado aqui, ó. Se eu mexer e diminuir, eu vou puxar a câmerazinha aqui pro lado, ó. Tá vendo minha câmera aqui? Se eu mexer e diminuir, é que você não consegue perceber porque não tem nada aqui, né? Mas lembra aquele cubo que eu criei? Eu vou pegar o cubo, ele está na posição. Cliquei no meu cubo. Perceba que meu cubo, ele
cliquei no meu cubo, ele tem o Transforms, que controla a posição XYZ, rotação XYZ, escala XYZ no meu eixo tridimensional do meu jogo. A câmera tem a mesma coisa, ó. Se eu perceba os valores que estão aqui. Se eu clicar na minha câmera, os valores vão mudar. Perceba que mudou para 0, 0, 0 e menos 10. Minha câmera está nessa posição no eixo tridimensional. Se eu vir no cubo, ele está nessa posição. Só que eu quero que meu cubo fique dentro da câmera, dentro da perspectiva da câmera. Então, eu tenho que vir aqui no meu cubo, clicar no meu cubo, ou mexer ele aqui, ó, tridimensionalmente no meu espaço, ou jogar aqui para 0, ó. 0, 0, 0. Eu não, agora perceba que eu estou vendo o meu cubo aqui agora na minha câmera. Ó, minha câmera aqui, na minha cena. Daqui é a visualização do jogo. Daqui é a minha cena, que eu consigo modificar as coisas. Então, se eu modificar aqui, ó, o tamanho da minha câmera, eu consigo, ó, ver o cubo de várias perspectivas. Tá vendo? E aí eu consigo ir construindo meu cenário. No nosso caso vai ser um cenário 2D, tá bom? Então você vai voltar aqui para 2D, clicando nesse ícone aqui em cima, ó. Você vai vir em Xcena e no ícone 2D aqui, ó, você vai clicar em 2D, vai ficar em 2D sua cena. E agora vocês vão organizar essa hierarquia de pastas de uma forma que fica fácil para você, que você se adapte. Vai arrastar isso aqui para ficar legal para você, ó. Eu prefiro dessa forma, eu deixo a hierarquia desse lado. Eu deixo o inspector desse lado. Aí geralmente eu ponho a câmera aqui, ó, e eu deixo minha cena aqui. Aí eu jogo isso aqui um pouquinho mais para cima. Então eu consigo ver tudo que eu estou modificando no meu cenário aqui. E eu consigo ver como que está ficando a modificação na visualização do jogador aqui. Façam isso agora aí no de vocês e montem o template que vocês gostarem. Depois vocês vão vir nesse ícone aqui em cima, ó. Você montou um template que você gostou, você vai vir no ícone aqui em cima. Lembra que eu falei? Vai clicar aqui e vai salvar o layout com o seu nome. Você vai salvar o layout que você vai gostar dele. Para ficar fácil a sua usabilidade da Unity. Alguma dúvida? Essa parte aqui é mais chata porque é muita coisa que vocês vão ter que pegar enquanto vai desenvolver no jogo. Todo mundo conseguiu fazer essas coisas que eu falei? Hã? Não? Ó, você tá na sua cena teste. Cliquei, ó, vou pra minha cena teste. Vou na minha cena teste. Tá vendo? Se eu clicar na minha hierarquia, tudo que tá dentro do jogo vai ser renderizado no jogo. Tá vendo aqui aqui na cena, game, conseguindo transitar? Você consegue modificar, ó, colocar em posições diferentes. Então, por exemplo, você pode colocar assim aqui. Isso aqui é o que o jogador vai ver. Quando iniciar o jogo, der play lá para jogar no computador, a pessoa vê isso aqui. Daqui é a cena que você constrói. Vai ver. Tá vendo? Então, aqui está a sua cena. Aqui, na hierarquia, vai ser tudo que você vai colocar aqui dentro. E aqui, se eu clicar sobre qualquer objeto aqui, eu tenho os atributos desse objeto, são as características. Por exemplo, braço, olho, perna, aqui, olhando. Você consegue aqui, ó, ativar e desativar as características. E aqui você consegue salvar o seu layout. Então você montou um layout que faz sentido para você, ó. Ah, eu acho que fica melhor aqui. Eu acho que também fica melhor aqui. Eu quero que essa animação fique aqui. Entendeu? Você vem aqui, salva e salva o seu layout. Entendeu? Ó, você colocou, você está aqui na sua cena. O seu game está aqui. Daqui é o que o jogador está vendo, daqui é a sua câmera. Se eu vir aqui na minha câmera, perceba que a câmera está no eixo 0, 0 e 0. É a posição tridimensional. Não, ele é menos 10. A câmera está nessa posição, você poderia mudar se quiser. Mas no caso,
para que o objeto que você criou aqui, por exemplo, você vem aqui, ó, botão esquerdo e cria um objeto, por exemplo, um objeto cubo. Para que a câmera veja o cubo, você não concorda que o cubo tem que estar nas mesmas dimensões da câmera? Por exemplo, se a câmera só está vendo em 000, como é que eu vou colocar o cubo em 10.000? Só aqui, ó, perceba que o cubo, ele está no mesmo Z da câmera. Para que eu veja, ó, eu tenho que movimentar ele de um Z diferente da câmera, tá vendo? Porque tem perspectiva de profundidade. Agora você está vendo seu cubo. Mas se você movimentar o cubo no eixo X, ó, perceba que ele vai no eixo X. Movimento no eixo Y. Eixo Z. No caso, exatamente. Só que a gente vai usar 2D. Isso aí era só para você ter noção. Então você vem aqui. Vem a 3D. Só dá um delete aqui. Puxa para cá que está muito grande o espectro. Não precisa ser grande. Não, esse cara. A hierarquia. Agora, vem aqui e desativa 2D. Aí está de papo. Luiz, tem um cubo só que não sei porque vai não revisou. Então, é o mesmo motivo dela. O cubo ele tem que estar dentro do campo de renderização da câmera. Eu vou ter que colocar as coordenadas já. As coordenadas do cubo tem que bater com as coordenadas da câmera. Por exemplo, como que você vai ver aquela porta se aquela porta não estiver ali? Aquela porta está lá embaixo, como você vai ver ela, entendeu? Só que perceba uma coisa, vai na câmera. A câmera está em menos 10 de profundidade. Portanto, o cubo tem que estar acima de menos 10. Senão você não vai ver. Está vendo o que você está vendo o cubo ali agora? Vai no cubo ali. Põe menos 10 na profundidade. Viu que o cubo subiu? Porque o cubo e a câmera estão sobrepondo um em cima do outro. Se a câmera está aqui, para mim ver algo, ele tem que estar na frente da câmera. A câmera não consegue ver nada atrás dela. Então, os eixos tridimensionais, posição de espaço e rotação na cena é de extrema importância. Todo mundo está conseguindo? Só que vem aqui. Conseguiu. Exatamente. Só que agora você vai estar mexendo com a frente. Então, por exemplo, está vendo que aqui, ó, a gente vai usar em 2D. Mas você pode verificar em 3D se você quiser. Ó. Você consegue mexer dimensionalmente, ó, aí você volta pro zero. Pode bagunçar e mexer. Vocês vão ter que mexer para se adaptar, utilizar ao Unity. Começa a mexer, colocar objeto na cena, construir bonequinhos. Ó, outra coisa que vocês podem fazer aqui para vocês começarem a brincar e mexer com a cena, volta para, vê que tem um projeto aqui, né? Se vocês não modificaram de posição, claramente. No projeto aqui, vocês vão abrir Media Lab, tá vendo? Media Lab. E aí vocês vão em Prefabs. Ou vocês escolhem qualquer outra coisa que está aqui. Eu recomendo Prefabs porque Prefabs são pré-fabricados. São coisas que, por exemplo, meu jogo vai ter 200 garrafinhas dessa durante o jogo. Vão ser criadas enquanto o jogo está acontecendo. Eu pego essa garrafinha, coloco ela dentro da minha cena que vocês estão fazendo agora e atribuo as características a ela. Ó, minha garrafinha é assim, eu quero que minha garrafinha tenha tampa. Aí eu pego minha garrafinha e salvo ela como um prefab. Eu tiro ela da minha cena e coloco ela como prefab. Ela ficou salva como prefab. Portanto, toda vez que eu pegar essa lá no meu prefab, toda vez que eu vim aqui no meu prefab, nos meus prefabs, né, pré-fabricados, por exemplo, boss, coletáveis, por exemplo, toda vez que eu pegar esse coin e jogar para dentro da minha cena, ele vai ser todos os coins daqui vão ser idênticos a esse coin, a essa moeda. Eu peguei essa garrafinha, eu salvei ela como prefab. Se eu pegar ela e jogar na cena, ela vai ficar igual tá no meu prefab. Por quê? Porque se você pegar só para eu deixar claro isso aqui. Se eu pegar esse cubo aqui, perceba, e eu der um Ctrl D nele, perceba que um cubo é diferente do outro. Esse cubo tem características diferentes desses, que tem D diferente desses. Então, para cada cubo desse aqui, tem características diferentes no meu espectro. Se eu mudar o nome desse cubo, vai mudar só para ele. Se eu mudar a física desse cubo, eu vou mudar só para ele que está selecionado, eu não mudo para os outros.
No meu prefab não. No meu prefab, se eu mudar a característica desse aqui, todo mundo que está herdando desse aqui vai mudar automaticamente no jogo inteiro, em todas as cenas. Então, o que eu recomendo para vocês? Vem aqui nos prefabs que eu já criei e começa a arrastar para a cena, tá? Então vocês pegam, por exemplo, o prefab coin que eu já criei e joga para dentro da sua cena aqui, ó. Perceba que eu joguei o coin para dentro da cena, eu consigo ver ele aqui agora na minha cena, ó. Então vai lá em prefab, tem vários prefabs. Tem prefab de boss, prefab de animal, prefab de sprite. Aí vocês começam a montar e rabiscar e fazer todo esse cenário aí para vocês começarem a pegar familiaridade com as noções tridimensionais que cada objeto tem, beleza? Com as noções tridimensionais que cada objeto vai ter dentro do cenário e que você pode ficar construindo esse cenário de formas diferentes. Só para eu deixar aqui bem claro isso, olha só. Se vocês perceberem minha cena aqui, ó, daqui é onde está minha câmera, né? E meu coin está aqui, daqui é o que meu player vai ver se ele iniciar o jogo. Eu vou vir aqui, por exemplo, em prefabs de cenários, de árvore, por exemplo. Eu vou pegar esse prefab pré-fabricado, ou seja, vou pegar esse prefab pré-fabricado e vou jogar ele aqui, ó. Eu quero que ele fique bem aqui na minha câmera. Perceba que ele não está aparecendo na minha câmera ainda. Ó, ele não está aparecendo no meu jogo. Por quê? O meu tridimensional dele não está batendo com o tridimensional da minha câmera. Meus eixos X, Y e Z. Então, eu tenho que vir aqui zerar a posição dele, né? Para ele ficar na posição da câmera. E agora perceba, ó. Eu zerei X, Y e Z e ele apareceu aqui no meu cenário. E aí eu consigo construir vários cenários assim, ó. Aí eu vou construindo meu cenário, ó, posicionando os elementos para ficar ali. Tá vendo? Perceba o que eu falei. Como a gente está pegando de prefab, eles estão ficando azulzinho aqui, ó. Isso é muito importante. Se ele for um pré-fabricado, ele vai ficar azulzinho. Por que azulzinho? Significa que se eu modificar no meu pré-fabricado, automaticamente eu modifico ele aqui. Se eu modificar na minha estrutura de hierarquia de pastas, se eu vir nesse cara aqui e colocar aqui, ó, desativar ele aqui, eu desativei ele automaticamente na minha cena. Porque tudo que está na minha cena que herda de pré-fabricado, ele vai ser trocado automaticamente com pré-fabricado. Para isso que serve um pré-fabricado, um prefab. Então eu vou ativar ele novamente aqui, ó. Perceba que ele vai ativar na minha cena. Mesmo eu estando ativando ele dentro da hierarquia de pastas. Dessa forma, se eu não quiser um pré-fabricado, se eu quiser que os objetos sejam independentes, eu posso colocar um Ctrl D nele. Eu crio ele aqui na minha própria cena. Beleza? Então agora vocês vão ficar o resto da aula fazendo isso aí, montando, mexendo na interface e rabiscando para aprender a usar. Qual que é a diferença desse prefab com o sprite? Não, o prefab está lá dentro do sprite. Então, o sprite eu vou explicar mais pra frente. O sprite é que o sprite é o ícone 2D. Como que eu posso dizer? Se você vir aqui, por exemplo, ó, quando eu importo algo 2D para dentro da Unity, eu posso importar ela de várias formas diferentes. No caso, quando eu quero importar para utilizar na interface, eu importo como sprite ou como textura. Entendeu? Então, por exemplo, esses objetos aqui estão tudo sendo importado como sprite. Se eu vim aqui nesse objeto, né? Aí eu venho aqui na... Vou supor aqui, ó, vou abrir ele aqui, né? Vou clicar no render dele. E eu vou vir aqui, ó, Sprite Render. É a renderização do sprite. Se eu clicar no sprite, eu vou para o desenho real dele em 2D. Isso aqui eu consigo modificar no Photoshop, ó. Daqui é um desenho 2D. Se eu clicar sobre aqui nele, eu consigo ver que ele está sendo importado como sprite. Essa é isso que é sprite, mas eu vou explicar mais pra frente, entendeu? Nesse caso, eu só quero que eles aprendam a utilizar interfaces pré-fabricadas. Aí vão mexendo aí, montando o cenário, brincando com a noção tridimensional do espaço, jogando uma cena pra cá, uma cena pra lá, criando cena, apagando objeto, criando objeto.
Tá bom. jogando uns negócios aqui na hierarquia, só que não tá aparecendo nem no jogo, Então, nem na cena. se você jogou na hierarquia, ele tá na cena. A moeda apareceu. Então, mas ó a dimensão. Ó a noite que ele tá no espaço. Eu peguei não pra cena. Não sei se podia fazer assim. Esse quadrado aqui. Não, esse quadrado. Só que a coisa que faz sentido também, às vezes tá 0, 0, mas ó, a lógica tá muito parecida. Só que o melhor desse livro aqui é assim, não é aqui, ó. Aqui é só pra você não achar. Aqui tá no meio, ele foi pra ele ali, ó. Aí você vem aqui, ó. Ó, olha lá na cena. Olha lá na cena. Como é que você foi pra mim? Ó, você vai rotacionar, expandir. Fica tudo vivo, ó. É, mas é que você tem que colocar ele aqui, ó. O eixo X e Y tem que estar de acordo com a câmera. Lembra? Sim, aqui não, você tem que pegar aqui. Se você jogar aleatoriamente aqui, ele vai cair na posição. Você jogou, se jogar aqui, vai cair na posição principal. Entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que pegar aí, ó, agora eu vou ver uma dica aqui pra vocês, ó, rapidão. Se você clicar 2 vezes em cima do objeto, ó, perceba que ali, ó, ele vai movimentar. Ó, eu vou direto para onde o objeto tá. Na minha cena. Ó. Então, por exemplo, se eu clicar nesse objeto aqui, eu selecionei ele. Aí eu consigo movimentar ele, ó. Eu consigo vir aqui e movimentar ele, ó. Perceba que ele muda ali na minha ceninha. Pra cima, pra baixo. Eu quero rotacionar ele. Eu troco para o símbolo de rotação aqui lateral. E ó. Eu rotaciono ele. Eu quero deixar ele gigantesco. Eu troco para o símbolo de expansão, de escala. E eu deixo gigantesco. Minha compra chegou e não tem ninguém em casa. Minha compra chegou e não tem ninguém em casa. Sim,